Louvado seja Deus por esse dia, por essa noite, porque eu ainda não dormi. Hoje vai ser um dia bem diferente. Eu vou pedir a vocês permissão para eu fazer a mansidão em 2 etapas. Nesse momento, assim, o sono bateu muito forte. Eu passei a noite em oração. Ontem foi um dia que a gente ora juntos, algumas das meninas, não foram todas ontem. E quando nós estávamos ali orando e Deus falou conosco e nós rasgamos a alma. Porém, quando nós estávamos assim, mais ou menos, talvez 1h30 ali orando, chegou um pedido. A irmã da Lígia, a Reca, ela chegou e disse: olha, tem esse pedido e essa pessoa quer suicidar agora. E eu falei para ela: dá o telefone. E ali nós estávamos de joelho, eu comecei a ligar e ela atendeu. E eu comecei a falar para ela o que Deus tinha falado para a gente. Deus tinha falado para todas nós ali, para que nós orássemos, cuidássemos, amássemos os filhos dele. Nós seríamos como mães. E ali eu comecei a falar com ela. E eu disse: ajoelha. Ela disse: eu não vou ajoelhar. E as meninas começaram a orar, a interceder em silêncio. E eu falando com ela. E eu falando, e ela disse: eu não quero ajoelhar. E eu falava e ela disse: eu vou me ajoelhar. E ela se ajoelhou. E nós oramos, nós clamamos, nós lemos a palavra de Deus, cantamos Castelo Forte, cantamos Porque Ele Vive. Quando nós terminamos com uma, veio o pedido de outra, mesma situação. E aí nós ficamos 3 horas. E eu entendi, eu preciso entrar num campo de batalha essa noite. Eu preciso orar por essas pessoas. E para honra e glória de Deus, eu fiquei conversando com uma e eu mandando as coisas para ela assistir. Ela dizia: olha, assistiu o primeiro, assistiu o segundo. Louvado seja Deus. E eu passei. Então, assim, eu tô cansada, assim, um pouco, sabe, para falar da mansidão. Mas eu quero muito falar para vocês. Eu posso hoje fazer em 2 momentos. Me permita fazer em 2 momentos. Porque a mansidão vai ser extraordinário entendermos sobre a mansidão. É o mais difícil para ser definida, por se tratar de uma atitude interior e não de algo externo. Não se trata de uma ação, mas de uma condição interior. Então a gente precisa entender como a Bíblia, como ela usa esse termo, esse conceito mansidão. E a mansidão na Bíblia, ela é semelhante à longanimidade, em muitos sentidos. No entanto, existem diferenças. E mansidão na Bíblia, ela está associada com a grandeza do caráter. Talvez o maior nome no Antigo Testamento, juntamente com Abraão, claro, foi Moisés. Moisés era um homem manso, muito manso, mais do que todos os homens na terra. Números 12, verso 3, diz isso. No Novo Testamento, qual é o nome que a Bíblia diz que é manso? Moisés é símbolo de Deus. Moisés se tornou um homem manso. E Cristo, ele diz: tomai o meu jugo.
porque eu sou manso e humilde de coração. Moisés, Antigo Testamento. Jesus, Novo Testamento. São duas pessoas, as únicas duas pessoas na Bíblia que tem essa descrição, que tem essa virtude como descrição. E vai ser tremendo nós entendermos o paralelo entre Jesus e Moisés, dois homens que foram mansos nessa terra. Nós vamos nos maravilhar ao estudarmos a mansidão, mas nós vamos encerrar por aqui e a gente continua. Assim eu vou me descansar um pouquinho, mais ou menos 9 horas da manhã eu faço o restante. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu gostaria de orar. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, aqui estou na tua presença. Depois dessa noite, Senhor, eu estou muito feliz por essas duas almas, Pai. Por essas duas almas que nós tiramos das garras de Satanás. Louvamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Eis-nos aqui sempre, sempre, sempre. Eis-nos aqui. Toma, Senhor, este grupo, esses 4 grupos da jornada. Toma todos em tuas mãos. Toma as duas em tuas mãos, Pai. Toma o Pentecostes através de nós em tuas mãos. Derrama sobre nós teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Como prometido, estou aqui de volta. Eu disse, Senhor, eu tenho umas coisas da vigília para terminar. Pai, eis-me aqui. Eu preciso dormir pouco, mas que esse sono seja reparador. Ah, como o nosso Deus é bom. E eu estou aqui. Dormi 1 hora, mas essa hora valeu pelas 8 horas. Estou renovada, cheia de esperança, cheia de gratidão. Vocês têm noção do que é tirar uma pessoa das garras de Satanás? Agora você tem noção do que é tirar 2 pessoas das garras de Satanás? E Deus nos deu essa oportunidade. Estávamos ali, a Aline estava no início, depois a ligação caiu e ficou eu, Anne, Kátia e Lígia, orando. E aí chegou os 2 pedidos e foi lindo. Eu vou contar isso num outro momento, porque nós precisamos entender sobre a mansidão. Mansidão é o contrário, é o antônimo de arrogância, de prepotência. Mansidão é uma disposição para receber e atender a direção de Deus, a orientação de Deus. Nós precisamos ouvir, e isso exige uma atitude de mansidão. Vamos orar e nós vamos entender que Moisés, ele teve essa direção de Deus. Além de ter essa direção, ele ainda dirigiu aquele povo todo. Imaginam, eram mais de 600 mil pessoas por aquele deserto, reclamando. Só um homem manso, só um homem cheio do Espírito Santo é que poderia fazer isso. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, eis-nos aqui, Senhor. Queremos partir contigo, queremos receber o batismo do Espírito Santo, queremos te adorar, te bendizer, te glorificar, queremos te agradecer, Pai, por essas bênçãos, por essas 2 vidas que foram salvas pelo teu poder. E o Senhor usando pessoas comuns como eu, Anne, Lígia, Kátia e Reika. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome. Nos ajude a entender sobre essa mansidão, Pai. Nos ajude a entender o fruto do Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu te convido a toda terça, depois do estudo bíblico, entrar em oração. Eu convido você a entrar em oração. Então Moisés, ele recebeu
ele atendeu, ele teve disposição para entender a direção de Deus. Ele teve para seguir a orientação de Deus. E ele teve uma atitude de mansidão. Tiago 1, verso 21, eu quero ler com você, Tiago. Tiago 1, ele diz assim, olha, nós temos que tirar toda a impureza, tudo que não presta. Vou dizer uma coisa, nós precisamos, para receber a mansidão, ter os olhos abertos para atender a direção que Deus exige. Olha, quando Naamã esteve ali diante de Elias, ele não queria. Ele disse, mas peraí, mas lá não tem rios, por que eu tenho que me lavar aqui? Mas quando ele atendeu a direção de Deus, o que aconteceu com Naamã? Ele foi o quê? Curado. Então nós temos que ter essa disposição para atender a direção, a orientação. E porque Naamã, ele atendeu, ele se lavou e ali ele foi curado. Então, olha, Tiago 1, verso 21 diz assim, ó, Portanto, despojando-vos da impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em que vos é implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, sabe o que nós precisamos? A pessoa precisa admitir os seus pecados, reconhecer os seus pecados, se humilhar. É isso que Tiago está falando. Então nós não conseguimos ser mansos sem humilhação, sem rendição, sem confissão de pecados. Não podemos. Nós precisamos submeter ao Espírito Santo. Andar no Espírito é submeter. A Bíblia e o Espírito Santo revela através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o instrumento. Ela nos convida a andar no Espírito, e andar no Espírito significa deixar todas as impurezas, confessar nossos pecados. Significa reconhecer e conhecer a vontade de Deus. Ter uma atitude de humildade, uma atitude de mansidão. E mansidão é muitas vezes abrir mão de uma preferência, de um direito. Ah, mas isso as pessoas falam muito. Eu estou no meu direito, eu tenho direito. Abrir mão do seu direito. Abre mão do seu direito para você conhecer o fruto do Espírito, a mansidão do Senhor Jesus. Sabe, existe um paralelo entre Moisés e Jesus. Moisés foi um homem manso. Moisés, ele é símbolo de Cristo. Eu quero que você abra a sua Bíblia e veja que lá em Números diz que Moisés era considerado o homem mais manso. Moisés foi um grande líder. Ele é símbolo de Cristo. Assim como Cristo também diz, vinde todos que sois cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque eu sou manso e sou humilde. Mansidão está junto com humildade. Humildade de reconhecer sua condição. E Moisés aprendeu do Senhor. Moisés aprendeu do seu mestre a ser manso e humilde de coração e conduzir aquele povo reclamão. Moisés conduziu aquele povo. Ele não era assim, vocês lembram? Vocês lembram do episódio da rocha? Então ele não era assim. Mas ele permitiu que Deus mudasse o seu caráter. Ele permitiu, ele reconheceu, e Deus é especialista em transformar maldições em bênçãos, porque Moisés não entra na terra prometida, mas Deus tinha para Moisés a vida eterna naquele dia. Moisés já está no céu, Moisés já está na cidade santa. Moisés representa Deus. Confesse os seus pecados. Diga para Deus, Senhor, me ajuda a tirar tudo que me tira do teu reino.
Me ajuda, Senhor, que eu confesse diante de Ti. Eu necessito do Teu perdão. Eu necessito que o Teu sangue me limpe. Eu necessito da Tua mansidão. Eu necessito que o Senhor mude o meu caráter. Eu não posso, Senhor. Eu não posso. Mas o Senhor pode me ajudar a um ponto de refletir o Seu caráter, Pai. De refletir o caráter do Pai com mansidão e com humildade. Olha o paralelo entre Moisés e Jesus. Os dois tiveram um nascimento miraculoso. Moisés, ele vai para um cestinho, para o Nilo. Jesus, ele nasce numa manjedoura. Você já entendeu por que Jesus nasceu no meio dos animais? Você já parou para pensar nisso? Porque Jesus é o Cordeiro. Ele representa o Cordeiro, um animal. Por isso ele estava ali naquele estábulo. Os dois tiveram um nascimento miraculoso. Os dois foram perseguidos na infância. Moisés foi colocado ali no rio Nilo, porque queriam matar todos os meninos. Jesus também foi perseguido na infância. Queriam matá-lo. E ele teve que ir para onde? Para o Egito. Os dois se esconderam onde? Os dois se esconderam onde? Os dois se esconderam no Egito. Moisés foi para o palácio e Jesus foi para as terras do Egito. Depois que saem do Egito, os dois vão para onde? Depois eles vão para onde? Eles vão para onde? Moisés vai ali um pouquinho na sua mãe e foge para onde? Jesus volta para sua casa, depois ele tem que fugir para onde? Para o deserto. Moisés foi para o deserto e Jesus também foi para o deserto. Os dois começaram o ministério no monte. Os dois, ali no Monte Sinai. Moisés recebe as tábuas da lei. Jesus também começa o seu ministério no monte. Os dois são resgatadores do povo. É muita coincidência. Isso não é coincidência, são pequenos milagres que Deus prefere ficar oculto. Deus, ele é um Deus tão impressionante que quando nós estudamos a palavra dele é uma fonte inesgotável de sabedoria. Ele é preciso. Ele faz as coisas tão claras que quando você consegue enxergar com os olhos do Espírito Santo, você fala: uau, 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 que tremendo! Os dois foram resgatadores do povo. Os dois morrem e ressuscitam. Eu quero a mansidão de Cristo. Eu quero refletir o caráter de Cristo. Eu não posso. Mas sabe, um ponto que é crucial para essa nossa caminhada é o Senhor te mostrar um erro e você falar: Senhor, eu estou disposta a mudar. Eu quero fazer, me ajuda, me ajuda. Você vai caindo, vai levantando, vai caindo, vai levantando. Só que chega um momento que Jesus diz: chega, não tente ele mais nesse ponto. Ele já decidiu. Mas nós precisamos confessar, decidir. E chega um ponto que Deus diz: não tente. E Deus não deixa mais Satanás te tentar naquele ponto. Você está disposto a fazer o que Deus está lhe mostrando? Nessa semana, te mostrando os frutos do Espírito, você está disposto a parar de fazer o que Deus está te pedindo, porque você sabe o que você faz que não agrada a Deus. Você está disposto a ir aonde Deus está dizendo para você ir? Você está disposto a não ir mais onde Deus não quer que você vá? Andar no Espírito significa você ser guiado por Deus, significa você conhecer a vontade de Deus e fazer já a vontade de Deus. É Deus te mostrar e você tomar uma nova direção. É uma atitude interior de humildade, disposição para mudança. Reconhecer os pecados, humilhar.
É preciso ter essa virtude para admitir um pecado. Por isso que nós vamos estudar as bem-aventuranças. As vigílias agora serão as bem-aventuranças. Primeira bem-aventurança é você reconhecer que você não tem justiça própria. Quando você reconhece que não tem justiça própria, você começa a chorar pelos seus pecados. E quando você começa a chorar pelos seus pecados, você se torna manso. Você está entendendo? A Bíblia é toda interligada. Eu te convido a assistir as vigílias, todas elas. Todas elas, porque essa próxima é justiça próxima, é justiça própria. A próxima é reconhecer os pecados e chorar por eles. A outra é entender como ser manso. A outra é ter fome e sede de justiça. E nós vamos seguir as bem-aventuranças. Abrir mão das opiniões próprias, das preferências, dos direitos. Eu tenho direito, mas eu estou no meu direito. Você pode estar no seu direito, mas é isso que agrada a Deus. Mansidão nos ajuda a obedecer a Deus. É humildade interior para saber onde nós estamos falhando, onde nós precisamos pedir perdão. É submeter a palavra de Deus só pelo Espírito. Só pelo Espírito. Clame nesse momento e fale em voz alta: Senhor, transforma o meu caráter. A prática da mansidão ocorre no relacionamento também com as pessoas. Quando você se torna manso com alguém que te agride, quando alguém... Como é que você pratica a mansidão? Como é que você vive a mansidão? Quando você sabe usar com sabedoria a sua autoridade. Eu vou repetir. Quando você sabe usar com sabedoria a sua autoridade. Mansidão é o oposto de espírito violento. É o oposto de espírito agressivo. É o oposto de pavio curto. É o oposto de meu temperamento é assim. Eu sou sanguíneo, eu sou colérico. A culpa é do meu relacionamento. Sabe de que é a culpa? A culpa é de você não estar caindo aos pés de Cristo. A culpa é de você não entrar numa batalha espiritual. A culpa é sua por não estar se humilhando diante do Senhor. E pedindo: Senhor, eu quero um caráter transformado. Peça. Seja manso com as pessoas. Mansidão está relacionado com a disposição para perdoar. Você está perdoando? Mansidão é poder resistir ofensas e críticas. Mansidão não está associada com fraqueza ou covardia. Jesus foi manso, mas nunca foi covarde. Eu te convido mais uma vez a escutar a vigília das bem-aventuranças que começa amanhã. Ali naquele sermão do monte, Deus, Ele nos mostra grandes coisas. Ali, quando Ele estava multiplicando os pães e os peixes, as pessoas, eles queriam ser livradas de Roma. E elas diziam que vamos coroá-lo. Ele é o nosso rei, porque eles estavam interessados no alimento, nos milagres. Eles não estavam interessados no Senhor dos milagres. Pare de correr atrás das bênçãos do Senhor. Corra atrás do dono das bênçãos. Corra atrás do Senhor. Pare de ter interesse. Pare de viver um cristianismo de interesse. Viva um cristianismo de entrega, de submissão. Conheça o dono das bênçãos. Naquele sermão ali, onde Jesus multiplicou os pães e os peixes, eles queriam coroá-lo e ele saiu dali. Porque ele fugiu da glória. Porque ele era manso, porque ele era sábio. Mas ele não fugiu da cruz, ele não foi covarde. Ele fugiu da glória, mas não fugiu da cruz. E aqui eu encerro. Eu queria falar mais, porque essa noite o Senhor falou comigo. E quando Cristo fala conosco, primeiro é diferente. Mas o tempo não permite mais. Deus abençoe a sua vida.
Que você hoje busque a plantar a semente da mansidão e deixá-la crescer. Com Jesus. Você sozinho não. Com Jesus. Com o Espírito Santo. Deus te guarde.